é mais importante, não importante, mas é mais intrigante, assim, no sentido de... Eu gosto de ver essas questões e relacionar o sentido da vida. Então eu me interesso muito pelo espaço porque eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu ia dormir e do nada eu acordava com aquela pergunta, e se tivesse nada? Por que tem algo e não tem nada? Então era uma coisa que me incomodava. Eu acordava no meio da madrugada com essa questão, assim, tentando imaginar o nada no lugar do universo. E por que existe o universo? Então eu pergunto isso porque a gente tende muito a olhar para fora, né? Para cima. O universo me intriga, qual é o sentido da vida, a gente é muito pequeno. Mas o núcleo da Terra, a Terra em si, ser um mistério também, isso é uma coisa que eu não me preocupo tanto. Eu não sei por quê, porque eu sei que ela tem muita coisa que a gente não entendeu ainda sobre a Terra. Em relação a isso, tem alguma descoberta da Terra que nos traz alguma... que pode nos trazer alguma resposta em relação a isso? Ou o mistério da Terra te intriga nessa questão filosófica da vida? Ou é mais com o universo mesmo? Não sei se deu para entender direito o que eu quis dizer. Não, cara, é um negócio bem interessante, né? Porque, por exemplo, né, como que a vida foi surgir aqui na Terra, né? Em que época que ela surgiu? Isso é uma questão muito, ainda em aberto, totalmente em aberto, entendeu? A gente não sabe exatamente como que vieram parar aqui, porque o negócio é o seguinte, né? A vida, do jeito que a gente conhece, o que a gente precisa para ter vida? Eu brinco com o pessoal que a vida é tipo fazer um bolo, entendeu? Você precisa ter os ingredientes certos, misturados da maneira correta, que senão você não vai sair um bolo, entendeu? Não vai sair. Então, para ter a vida, você tem que ter lá água, do jeito que a gente conhece, tá? Tem que ter água, é importante. Tem que ter ali determinados compostos orgânicos, alguns deles. Você tem que ter uma energia, tem que ter um calor, alguma coisa. E tem que ter um tempo para tudo isso cozinhar, vamos dizer assim, entendeu? E em que momento que a Terra teve essas condições, que tudo isso que convergiu para a vida poder florescer? Cara, isso é uma coisa que ainda é muito... A gente não sabe, a gente não tem como, a gente não tem aquele momento, entendeu? E isso é uma coisa muito intrigante. Isso é uma coisa muito intrigante. Então o pessoal tenta de todas as maneiras. Ah, pode ter sido ali que há 3 bilhões de anos atrás é que começou. Mas o outro fala, não, mas aqui, ó, tem essas rochas com isso aqui que indica que foi há 2,5 bilhões de anos. Então a gente não tem. Isso é muito, muito interessante, entendeu? Eu acho que foi no Cosmos que ele mostra como é que a vida surgiu lá no fundo do oceano. Isso. Aí bateu um pouco de sol. E aí nasceu um olho do nada. E o olho saiu do mar e virou um ser humano. É mais ou menos essa explicação que a gente tem hoje, né? É. Que os raios solares influenciaram em alguma coisa que estava no fundo do oceano. É isso, né? E aquele organismo começou a reagir à luz solar. Mas isso. O que a gente tem, né, é que a vida na Terra ela deve ter surgido nas fumarolas, que a gente chama, que são aqueles vulcões no fundo do mar, porque tem o vulcão que fica ali saindo aquela água muito quente, que a gente fala, né? A gente chama aquilo lá de fumarola, ou fontes hidrotermais, que o pessoal gosta de chamar. Em volta daquilo ali você tem muito nutriente, porque esse nutriente ele vem do fundo da Terra, isso é super importante, entendeu? Então a Terra, por ela ser um planeta vivo, ativo geologicamente, isso aí é fundamental para a vida poder existir, porque a gente tem tá acontecendo uma reciclagem do material. Então o material ele entra, vai lá para o manto e ele volta por onde? Por esses vulcões aí submersos, submarinos. Então, nesses pontos aí, você tem a energia correta, você tem os ingredientes corretos e essas fumarolas, elas ficam por muitos milhões de anos. Então, você tem o tempo certo para tudo ali se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver ali, aí você mistura ainda com a energia que vem do Sol. Então, você tem mais energia no sistema. E isso ajuda, favorece a vida sair do jeito que ela saiu. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita coisa, muito cara. Louco. É muito louco. E o que eu falo no negócio da vida, né? Podem ter variáveis que influenciam tudo isso que a gente nem sabe ainda. Entendeu? Uhum. Isso é o que a gente sabe de maneira geral. A gente precisa disso, daquilo. Mas, por exemplo, o pessoal já descobriu, olha que coisa que você nunca ia imaginar uma coisa dessa. Num determinado momento da história, a nossa Lua, ela ficou numa determinada posição, mais perto da Terra e tudo mais, e isso foi fundamental, porque ela chegou a proteger a Terra num momento que o Sol estava muito ativo, expelindo muita radiação.
Se a Lua não tivesse nessa posição, essa radiação podia ter sido prejudicial para a vida se desenvolver. Então, a Lua, na posição que ela estava, durante aquele período que ela ficou, ela foi fundamental para proteger a Terra, para que a vida aqui pudesse ali dar os primeiros passos e começasse a se desenvolver. Então, é uns negócios assim que você jamais ia imaginar. E isso foi descoberto há pouco tempo, há 1, 2 anos atrás. Então, é uma nova variável que entra para procurar a vida. O pessoal que trabalha com astrobiologia e tal, né, a gente fala de planetas habitáveis, né, que tem que estar numa zona habitável, que é um lugar ali em volta da estrela onde a água existe no estado líquido. Porque, como eu falei, a água é fundamental. Só que hoje o pessoal já fala o seguinte, cara, isso aí só não adianta. Se não for um planeta ativo, igual a Terra é, que tem esse ciclo de renovação e tudo mais, não adianta porque não vai ter vida. Não vai ter uma vida igual a nossa ou não vai ter nenhuma vida? Não vai ter nenhum tipo de vida. Mas aí, não sabe? pode ter um tipo de vida que precisa de outro conjunto de regras? Aí é o que o pessoal fala. Pode ter, mas a gente não conhece, né? Aí a gente não conhece, mas pode ter sim. Vendo tudo isso, tu acredita que a vida é uma grande cagada, um grande rabo grande acaso. que deu, ou a gente é especial, existe alguma coisa por trás de tudo isso? Então, né? Que isso aí é bem complicado. Né? Eu acho que aqui na Terra foi aonde todas essas variáveis aí acabaram se combinando da maneira corretinha para que a vida pudesse surgir. Mas isso entendeu? Foi sorte ou existe... Eu acho que foi o acaso, cara. O acaso, não tem nenhuma consciência por trás disso, nada? Eu acho que não. Eu acho que foi o acaso mesmo. E calhou de ser aqui e da gente estar aqui, entendeu? E como é que tu lida com o fato de tu entender que a vida que existe é um mero acaso? Como é que isso não te incomoda? Não me incomoda, não, cara. Não? Acho que não. Caralho, é por isso que eu entendo os caras da Terra plana. Porque se tu fala pro cara que a vida de todo mundo é um mero acaso, o cara enlouquece. Ele fala, não, eu tenho que estar no centro disso aqui. Então, tem um vidro em volta de mim, eu sou especial. Eu entendo perfeitamente o raciocínio. Então, é esse raciocínio dele. Não, mas eu acho que é um acaso, cara. Eu lido bem, cara. Porque eu penso desse jeito mesmo, entendeu? Eu penso que é aonde todas essas variáveis se combinaram. Cara, imagina o seguinte, a gente tem a nossa atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio... Se tivesse 2% a mais de oxigênio, será que a gente estaria aqui? Será que a gente seria desse jeito? Pode ser que a gente fosse diferente. Pode ser que não fosse uma vida, podia ter vida, mas a vida não chegaria a evoluir, como a gente fala que a nossa vida é evoluída, não é micro-organismo nem nada. Pode ser que a vida não tivesse evoluído da maneira que ela evoluiu. Ia mudar um rumo, assim, pegar um caminho diferente. Pegar um caminho totalmente diferente, exatamente. Entendeu? E nós... também somos um desses caminhos, né? Somos uma das variantes possíveis. E foi Exato. que deu uns caras com 2 pernas em pé. Foi isso que deu. É desse jeito. É isso aí. Então, vendo por esse lado também, pode ser que, de verdade, nós sejamos a única forma de vida que existe, porque... Exatamente. O pessoal fala, né, que isso aí tem até uma... O pessoal fala comigo, mas você não acredita? Eu não acredito que tenha vida em outro... Eu acho que a vida evoluída, né? Nós somos os únicos. O pessoal agora vai detonar a gente. Dentro de todo o universo ilimitado e infinito? Aí que é o negócio. O pessoal, mas o universo é infinito, vai ter. Eu falo, cara, mas as variáveis para a vida podem ser infinitas também. E a gente não sabe. E aí? Sim, e se for, então tem vida pra caralho. Por aí. Ou não, né? Mas se elas forem infinitas... Se elas forem infinitas, as variáveis, você não sabe quantas variáveis são e como elas têm que estar combinadas, entendeu? Ah, tá. Então as variáveis para Não, calma. O conjunto de variáveis para criar uma vida, elas podem ser infinitas? Podem ser. Tá, então se é isso, se tu pode ter infinitas possibilidades de ter vida, então é mais provável que tenha vida em outros lugares. Não, mas não é a infinitas possibilidades de ter vida. Eu falo assim que para a vida ser evoluída do jeito que a gente tá, se você souber exatamente quais são as variáveis, aí fica fácil de você encontrar ela no universo. Uhum. Mas se você não souber, entendeu? Um conjunto específico. Um conjunto específico. Tá, aí tu não consegue identificar... Aonde que tenha. Entendi, mas pode ser que lá no outro lado do universo
XXYZ seja uma forma de ter vida. E aqui é XXZY. Não, aí beleza. Entendeu? Aí sim, aí sim. Pode aí ser que sim. exista um lugar onde o conceito de oxigênio nem existe. Pode, os caras não precisam respirar, pode eles ser. só vivem. Então, esse é um grande negócio que tem. E até quando eu faço vídeo falando de vida, eu falo, ó, pessoal, eu faço um disclaimer antes, entendeu? Eu vou falar de vida como a gente conhece aqui, essa nossa, entendeu? Mas isso aí pode ser. Tem o pessoal que estuda isso, né? Vidas baseadas em... A nossa vida, a gente fala que é uma vida baseada no carbono, né? Que é vamos dizer assim, o elemento, o bloco fundamental nosso é o carbono. Pode ser que tenha uma vida que seja baseada em outros elementos, né? Isso, é. Pode Eu lembro que uma vez na faculdade eu discuti com um cara, porque ele falou, não tem como ter vida em outro lugar, porque a chance de ter oxigênio em outro lugar é tanto, então é quase impossível. Ele falou esse argumento. Eu falei, mas pode ser que tenha uma vida que não precisa de oxigênio. Não, mas até o oxigênio nem é tão. O oxigênio ele existe e tudo mais, né? O problema assim, nem é o oxigênio em si, entendeu? Mas é essa combinação toda. Agora tem um negócio. Vida, com certeza, existe até aqui no sistema solar. Eu tenho quase certeza disso. Vida, micro-organismo e tudo mais. Tem as luas ali de Saturno e Júpiter, que elas têm tudo aquilo que eu falei, os ingredientes que a gente fala para a vida, elas têm. Elas têm uma crosta de gelo que protege ela. Ela tem água, ela tem um oceano de água líquida e na borda entre o oceano e o manto delas é rochoso, dessas luas. Você tem essas fumarolas, essas fontes hidrotermais. Então, tudo indica que nesses satélites aí, Encélado de Saturno e Europa de Júpiter, você tem a vida, micro-organismos e coisa e tal. Aí fica uma dica pro pessoal, assista Europa Report, é um filme. Que vocês vão ver que o pessoal trabalha com essa hipótese lá. E agora, é vida. É vida, entendeu? Micro-organismo e tudo. Isso aí, com certeza, o universo está cheio. E pode ser que essas estejam no estágio inicial ainda? E que se der uns 5 trilhões de anos pode aí, ser. vai ter uns caras gravando podcast lá também. E pode ser. Isso aí é uma outra questão também que o pessoal levanta, né? Que é o seguinte, será que nós somos uma vida muito nova ou... Pode ser que seja o contrário também. Pode ser que a gente seja algo muito maduro, entendeu? Ou adolescente ainda. Ou adolescente. Então a gente não consegue encontrar outra porque elas podem estar em outro estágio. E hoje tem um outro fator ainda muito importante que o pessoal vem considerando já nessa discussão toda de vida, que é a autodestruição. Então, por exemplo, pode ser que tenha tido vidas, só que elas se autodestruíram, entendeu? Como? Por exemplo, cara, mudança climática, essas coisas todas, entendeu? Produção de combustível fóssil. Guerra. Desenfreado. Os caras guerras, se mataram todo já. mundo se matou. Então, e isso aí é muito interessante. Um cara lá na década de 60, o Frank Drake, um físico, ele criou uma equação, sabia? Ele criou a chamada equação de Drake, aonde ele tentava calcular qual seria a probabilidade de você ter vida evoluída, inteligente, igual a nossa, pelo universo. E a equação dele lá tem várias variáveis, tem coisas bem legais e tal. Na época dele, isso na década de 60, tudo era chute, né? Hoje, tem algumas coisas ali que a gente já consegue colocar, porque, por exemplo, na época dele a gente não tinha descoberto nenhum exoplaneta ainda. Que é isso? Planetas em outros sistemas, né? Tá. Pensei que já era um tipo específico de... Tá. São planetas que estão em outros sistemas. A gente não descobriu, embora os astrônomos, eles tinham certeza que existia outras estrelas com planetas, a gente não tinha descoberto nenhum. Hoje, a gente já tem 4.400 exoplanetas descobertos, entendeu? E tem de vários tipos, de vários tamanhos, orbitando diferentes estrelas. Então, com isso, você pega a equação do Drake e começa já a mexer em alguns parâmetros ali mais legal. Só que o pessoal pegou a equação do Drake e deu uma revisada nela, uma atualizada. E colocaram esse fator aí, o fator da autodestruição. Então, pode ser que a vida, ela pode ter existido, só que a gente nunca vai encontrar, porque as outras já se autodestruíram, entendeu? Eles já passaram por 5 guerras mundiais. Exatamente. Pode ter tido, uns impérios romanos, toda a Coisa do história. tipo, extinções em massa, que a Terra, só a Terra já passou por 5, né, cara? Extinções em massa. Onde a vida aqui foi praticamente destruída totalmente, entendeu? Praticamente. Então pode ter passado isso em outro, e num outro planeta ela não se recuperou, igual aconteceu aqui na Terra, que ela se recuperou. Então, você tá vendo o tanto de possibilidade. Isso que nós estamos falando só de pouca coisa, né? Pouca coisa. Que se você parar pra ver, cara, você vai abrindo assim,
É um negócio muito... É legal demais. O pessoal, cara, eles têm uma visão meio errada. O pessoal fala assim, que você não acredita. Eu falo, cara, eu acho que não tem vida inteira. Mas, cara, eu adoro conversar sobre a coisa que eu mais gosto é falar sobre, porque as possibilidades são muito grandes, cara. São muito, entendeu? É muita coisa que pode ter.